Ainda sobre essa guerra que não tem fim, na Ucrânia, Putin afirmou que espera que não haja necessidade, olha só, de usar armas nucleares nesse conflito. O presidente russo disse também que Moscou tem força e recursos suficientes justamente para atingir os próprios objetivos. Milhares de soldados foram mortos desde o início da guerra em fevereiro de 2022. Este é o maior conflito terrestre da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente americano, Donald Trump, tenta negociar com Moscou e também com Kiev justamente para acabar com o que ele chamou de banho de sangue. O governo russo afirma que o conflito é muito complicado para um progresso rápido nas negociações. A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard, o nosso companheiro de sempre aqui, Vitélio Brustolin, que nos ajuda, professor, a entender a magnitude desse conflito que parece não ter fim. Infelizmente, a gente já está falando de um banho realmente de sangue, de vários e vários ataques. Inclusive, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, professor, só um comentário. Estávamos na redação conversando. Quando a gente lê alguma notícia dessa guerra, dessa triste guerra de morte, parece que a gente já está se acostumando e não podemos de maneira alguma se acostumar com uma guerra tão sangrenta. Bom domingo para o senhor. Obrigado por estar conosco. Bom dia, Renan. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Realmente o conflito parece não ter fim. O J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, disse isso recentemente a uma emissora de TV nos Estados Unidos, que a guerra não está próxima a uma resolução, ao contrário da narrativa do Trump em campanha, que diz que poderia resolver a guerra em 24 horas e depois queria resolver em até 100 dias. O conflito só aumenta cada vez mais agora. Mais uma vez, nós temos uma ameaça nuclear velada da Rússia. Isso não é dito abertamente pelo Putin, mas ele e o Medvedev, que já foi presidente da Rússia, semana sim, semana não, ameaçam o uso de armas nucleares em território ucraniano. E é claro, se isso acontecer, haverá uma escalada, inclusive porque o resto do mundo não vai assistir passivamente esse tipo de ação, porque a radiação se espalharia pelo resto da Europa através dos ventos e das chuvas, Renan. Então, não é tão simples assim e, novamente, parece que estamos diante de chantagem nuclear, Renan. E com relação a essa possível trégua, professor, o que a gente pode esperar? Uma trégua de 3 dias, ao menos, isso foi relatado a partir do dia 8, mas não muda absolutamente nada com relação a essa escalada na violência. Renan, essa trégua de 3 dias foi proposta pelo Putin para comemorar o 8 de maio, 9 de maio na Rússia, a derrota dos nazistas. O Zelensky prontamente disse que não havia sentido em esperar até 8, 9 de maio, e que a trégua poderia ser de 30 a 90 dias e poderia ser imediata. Não tem por que esperar a data de celebração da derrota da Alemanha nazista, quando a trégua pode ser feita nesse momento. Ou seja, os dois líderes jogam com essa narrativa para o restante do mundo para demonstrar que existe boa vontade, embora todas as tréguas feitas até o momento tenham sido violadas. Algumas tréguas propostas unilateralmente pela Rússia, como essa de Páscoa, por exemplo, foi violada quase prontamente após ela ter sido anunciada. Então, não existe também credibilidade nesse tipo de ação. Nenhum lado consegue ter uma vitória militar da forma como esperava, e a guerra se encontra no impasse nesse momento e ninguém espera que ela termine na Ucrânia. Na União Europeia, dos 27 países membros da União Europeia, 26 acreditam que a guerra do Putin não vai acabar na Ucrânia, que ela é uma guerra de expansão territorial. Apenas a Hungria do Orbán se posiciona ao lado do Putin nesse momento, Renan. E o que seria um grande perigo e geraria um temor enorme, para países ali vizinhos da Ucrânia, vizinhos da Rússia, se existe esse desejo de Vladimir Putin em expandir territórios. Pois é, a questão é que países que já fizeram parte da União Soviética, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, por exemplo, não acreditam no Putin, se armam, a Polônia se arma a quase 5% do PIB, porque foi escravizada por 4 anos pelos nazistas e passou 5 décadas sob domínio soviético. Esses países estão construindo um muro na fronteira com a Rússia. Outros países, a Finlândia, por exemplo, que era neutra desde 1945, ou a Suécia, que era neutra desde 1814,
Esses países aderiram à OTAN justamente por medo de um avanço russo. O próprio Putin já falou várias vezes sobre o fato da dissolução da União Soviética ter sido a grande tragédia do século XX. Escreveu um artigo no site do Kremlin 6 meses antes de invadir a Ucrânia, um artigo em que não reconhece a existência da Ucrânia como país. Então, é evidente que a Rússia tem uma projeção tanto na Geórgia, onde ocupa território desde 2008, na Ossétia do Sul e na Abcásia, mas também na Transnistria, um território da Moldova. É evidente que a Rússia tem, sim, pelas palavras do próprio Putin, aspirações de expansão territorial que viola a Carta da ONU, que proíbe guerras de anexação pelo uso da força, e viola totalmente o direito internacional, Renan. Professor nos ajudando a entender esse conflito, enquanto ele explica para a gente, né, essa escalada da violência, a gente fica aqui relembrando que estamos falando de uma guerra e, sobretudo, de pessoas que vivem em ambos os territórios. Professor, aproveitando aqui a sua companhia, a sua presença, falando agora também de uma outra ameaça e escalada também de violência sobre a Índia e o Paquistão, porque estamos falando de uma tensão entre os dois países e um cenário que também pode se elevar essa tensão e chegar a uma guerra ali na região. O que a gente consegue analisar dessa tensão entre Índia e Paquistão? Renan, nós estamos diante de uma tensão bastante complexa. Os dois países, Índia e Paquistão, são potências nucleares. Eles têm cerca de 170 ogivas nucleares cada um e ainda tem uma fronteira com a China, que também é uma potência nuclear e também tem uma parte daquele território da Caxemira, tem 10%, 55% estão com a Índia e 35% estão com o Paquistão. Só para as pessoas entenderem o contexto disso, desde que a Índia se tornou independente do domínio britânico em 1947, a Índia se dividiu em dois países. Então, o Paquistão, tem até um filme ótimo sobre isso, que é Gandhi, um filme que levou 20 anos para ser feito, ganhou o Oscar, e mostra a história do Gandhi para pacificar primeiro a África do Sul e depois a Índia. Mas a questão é que muitos conflitos têm acontecido desde 1947 naquela região, especialmente na Caxemira. O que aconteceu há um pouco mais de uma semana em Pahalgam, a morte de 26 civis por um grupo terrorista paquistanês, esse atentado lembra muito o que aconteceu em Mumbai em 2008, quando foram mortos civis. Então, houve outros ataques entre os dois países, escaramuças na fronteira, mas, por exemplo, em 2016, os ataques foram contra forças de segurança, em 2019 também. Esse ataque contra civis, e ainda mais civis indianos, sendo que o Narendra Modi, o líder da Índia, ele é de um partido ultranacionalista que defende o nacionalismo hindu, então é uma provocação direta a ele. Isso é esperado que haja respostas, já está havendo algumas respostas. A Índia fechou uma barragem de um afluente do rio Hindu, o maior rio do Paquistão. Isso prejudica a agricultura do Paquistão. A Índia tem cancelado vistos diplomáticos, o Paquistão também. Houve o cancelamento do Tratado de Paz entre os dois países. A Índia pode buscar o apoio do FMI para cortar recursos para o Paquistão, pode negociar também com a Arábia Saudita e outros parceiros para tirar financiamentos do Paquistão, que passa por uma crise econômica grave. Agora, nos últimos eventos, houve bombardeio aéreo em 2016, 2019, especialmente em território paquistanês, e o Paquistão está dizendo que a Índia pode voltar a bombardear o seu território mais uma vez, Renan.